meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando o nosso estudo sobre o livro A Gênese. Hoje nós vamos fazer o estudo de número 13. E vai ser muito importante aquilo que Allan Kardec coloca, né, naquele monumental livro, né? Porque, se você pensar bem, se a Gênese não fosse escrita por Allan Kardec, a doutrina espírita estaria carente de informações que compõem aquele livro. Então, eu convido você a assim, deixar um pouquinho essa coisa que a Gênese é um livro difícil, Evolução em Dois Mundos é um livro difícil, Mecanismos da Mediunidade. O difícil é aquilo que a gente não sabe ainda. No momento em que nós passamos a nos interessar por aquela coisa, o difícil vai se tornando fácil. E nós vamos nos aprimorando dentro daquilo que nos compete fazer. Afinal, nós estamos num processo evolutivo. Né? O que se modifica, né, no homem depois que ele passa pelas feiras do animal? É quando ele começa a fazer mudanças na vida. Entendeu? Ele começa a buscar a vida como um fator que ele modifica. O animal não consegue fazer isso. Né? A vida atua e ele vai responder o que a vida atuou. E nós humanos não. Nós vamos modificando as coisas. Então, estudar doutrina espírita, estudar o livro A Gênese, é um processo incrível, né? De modificação de conceitos, de ampliação de entendimentos. Sabe, é isso que nós precisamos. Nós precisamos sair da mesmice, sabe, de querer sempre as mesmas informações daquele jeito. Né? Então, a gente acostuma com um tipo de informação passada de um jeito. Se chega uma pessoa e fala de uma maneira diferente, que nos coloca para raciocinar, a gente acha que aquela pessoa é chata, né? Que eu não estou entendendo nada, que não se faz entendido por ninguém, quando, na verdade, ele só está ampliando a sua capacidade auditiva e visual. Né? Então, o livro A Gênese é isso. Ela vai ampliar a nossa capacidade de entendimento. Por isso que é importante que a gente comece a pensar seriamente neste livro como algo, né, assim, muito, muito importante dentro da nossa colocação aqui enquanto espíritas. A Gênese, estudo número 13. Né? Nós sabemos que a Gênese ela foi publicada por Allan Kardec no dia 6 de janeiro de 1868, quer dizer, um ano mais ou menos antes do desencarne dele, que foi em 1869, em março. Né? Então, a Gênese e os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aqui no nosso estudo, na nossa classificação de estudos, é o estudo de número 13. Tá? Então, neste estudo, nós estamos estudando o papel da ciência na Gênese. Nós terminamos o estudo 12, você deve ter lembrado. A gente estava fazendo esse estudo e fomos até o capítulo 3. Agora estamos no capítulo 4, né? Os itens 9 a 18. Então, vamos tentar aqui iniciar o estudo. Então, o senhor Allan Kardec vai dizer o seguinte, ó, mas então, disse, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus teria se enganado? Se não é uma revelação divina, não terá autoridade e a religião se desmorona por falta de base? De duas, uma. Né? De duas, uma. Vamos voltar aqui. Se a ciência não tem razão, ou a tem. Ciência tem razão ou a tem, né? Meu Deus. Se o tem, só poderá fazer uma opinião nada contrária sobre a verdade. Não existe revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos. O que Kardec está colocando? Vejamos, né? Existia muita aquela condição de que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Então, isso é muito colocado até hoje. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, ela não pode ter erro. Né? Ela é completa.
Acontece que a gente observa que na Bíblia tem coisas que têm que ser revistas. Por exemplo, o Antigo Testamento tem situações lá que a gente pensa assim, mas como é que Deus falaria isso? Por quê? A Bíblia ela foi escrita para dois tipos de situações. Uma está se tratando das leis sociais do povo hebraico. Quando eles voltam do Egito, no exílio do Egito de 400 anos, aí eles voltam, vão entrar na Palestina, em Canaã, e ali eles vão ter que ter um direcionamento, uma ordem social. Aí Moisés criou essa ordem social, que é para aquele povo, naquele tempo, de 3.200 anos atrás. E às vezes você vê lá umas coisas na Bíblia, você fala assim, mas como que é isso? Agora, tem um detalhe. A Bíblia ela tem muita metáfora. Então, nós temos que saber entender essas metáforas também. Percebe? Às vezes está falando uma coisa, a gente entende de maneira errada, de maneira diferente. Então, a Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. Estudado, fazendo comparações com outras informações. Né? Então, eu aconselho você, se você quer estudar a Bíblia, tem que fazer um estudo comparado. E com alguém que entenda de símbolos, que ali tem muito símbolo. E tem a outra parte no Antigo Testamento, que é a lei, né? A lei mesmo, que Moisés colocou como Torá, né? Que ali vai falar sobre a criação do mundo, ali vai falar sobre como é que Deus criou o primeiro homem, como é que foi criado o mundo, como é que as coisas surgiram, né? E tem a história dos hebreus saindo do Egito, tem várias informações ali. E tem os 10 mandamentos, que esse é imutável, né? Esse, o senhor Allan Kardec, ele coloca até no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Os 10 mandamentos são imutáveis. Então, percebem? Nós temos o Antigo Testamento, que tem a lei, a Torá, 5 primeiros livros, né? Do livro Gênesis, 5 primeiros livros, a lei para aquele povo hebreu. Depois nós temos vários outros livros, que são livros históricos, livros sapienciais, livros dos profetas, está tudo no Antigo Testamento. Então, você não pode colocar tudo numa cesta só. Tem que saber separar, né? O que você quer estudar, o que você quer se inteirar. Então, um curso bíblico, ele demanda todas essas coisas. E a gente tem que ter noção exata, né, do que eu quero fazer em estudando a Bíblia. Então, o Antigo Testamento, Allan Kardec pergunta, mas aqui não é a lei? Né? Vamos de novo na pergunta dele. Né? Ele vai fazer o seguinte, olha, de duas uma, ou a ciência não tem a razão, ou a tem. Se a ciência tem a razão, só poderá fazer uma opinião, nada contrária sobre a verdade. Não existe revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos. Então, você tem a revelação, né? E você tem a ciência. O que Kardec coloca? Você tem uma revelação e você tem aqui a ciência. A ciência corrobora a revelação? Corrobora. Né? Agora, a ciência não está corroborando? A ciência está acima da revelação? Então, a revelação não existe. Que a gente vê muito aí comunicações mediúnicas de espíritos atrasados, porque não quer dizer que ele está desencarnado, que ele é um espírito de luz, né? Então, de espíritos desencarnados que fazem revelações que não são condizentes com a verdade. Então, você vê o bom senso. Então, você tem uma revelação, um espírito fala alguma coisa, é preciso saber o que ele está falando, se aquilo constitui uma verdade. Se é uma verdade, não precisa de revelação, já existe. Então, revelação é alguma coisa nova, alguma coisa que a gente não sabe, que a ciência não sabe. Essa é a diferença. Tá? O Kardec jamais ele afastou a ciência do estudo. Nunca. Porque ele sabe o valor da ciência. Né? O valor do empirismo, da análise, do laboratório. Né? Então, ele sempre colocou a ciência como um fator preponderante.
Porque doutrina espírita é a própria ciência. Nós estamos estudando doutrina espírita há muitos anos, há muitas décadas, então nós sabemos que ali é pura ciência, é pura filosofia, pura religião. Então, ele será o futuro dessas três, da ciência, da filosofia e da religião. Porque ele traz no seu bojo toda a forma de ampliar, né, os conhecimentos dessas leis que a ciência, a filosofia e a religião colocam. Incontestavelmente, agora no item 11, né, no item 9, desculpa. Incontestavelmente, Deus, que é toda verdade, não pode induzir os homens ao erro, nem consciente nem inconscientemente. Sem o que não seria Deus. Se, pois, os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, é preciso concluir logicamente que ele não as pronunciou, ou então que elas estejam cheias de contrassenso. Vejam vocês, mais uma vez, o senhor Allan Kardec usando do bom senso. Então, não é porque uma revelação veio, né, que eu vou aceitando. Não, tem que ver como é que aquela revelação chega. Ela tem lógica, tem justiça, ela está inserida num contexto de divindade, né? Porque você fala assim, mas ciência não tem nada a ver com divindade. Eu, às vezes, leio livros de companheiros e companheiras nossos, são acadêmicos, né? Eu gosto muito de lê-los, mas eles têm essas coisas, sabe? Eles querem, de toda maneira, excluir o divino. Isso não acontece, não existe. Então, parece que eles querem provar para a academia que eles não estão sendo metafísicos. Que a academia não aceita metafísica. Então, eles estão achando, eu não sou metafísico, não. Então, eles fazem, né? Por exemplo, eu estava lendo um livro sobre as civilizações da Mesopotâmia, e aí tem um texto que fala assim, um texto egípcio, que fala assim, o meu Deus me deu o alimento que eu preciso. Então, ele coloca o seguinte, não, a irrigação é que promoveu a possibilidade de produção de grãos. Olha, ele fala isso. Ele contrapõe essa revelação bonita lá daquela pessoa que agradece a Deus, né? Reconhece o valor de Deus. Então, eu fico pensando, mas quem que fez a irrigação? Não foi o homem? É. E o homem é de Deus? É. Os grãos são de Deus? São. A terra é de Deus? É. Então, por que ele quer separar? Ele quer colocar um problema na vida dele. Porque se ele está dando uma aula dessa, e eu estou lá na plateia assistindo a aula, aí eu vou contestar. Então, essa mania de você querer contestar a parte divina das coisas não existe. Nós moramos em Deus, existimos em Deus. E Deus é a inteligência suprema que criou tudo e dirige tudo. Então, nós temos que ter essa consciência definitiva em nós. Senão, nós vamos ficar, como diz o ditado, bem aqui mineiro, dando murro em ponta de faca e se machucando todo. Então, é preciso saber disso. Então, Allan Kardec vai colocar, né, bem claro isso aqui, olha. É preciso concluir logicamente que ele não as pronunciou, ou então estejam cheios de contrassenso. Então, se alguma coisa que você ler for atribuída a Deus, então se Deus fala assim, eu vou te mandar o exército para você matar o outro exército, destruir o outro exército. Deus não faria isso, gente? Todos são filhos dele. Você acha que Deus faria um negócio desse? Claro que não. Ele quer o bem de todos. Então, quando tem uma informação dessa, pode ser um espírito que dirige aquele exército, ou que está dando força para aquele exército, que fale isso. Não tem as deusas da guerra na mitologia? São aquelas que ajudam o homem nesse processo de guerra, porque o homem gosta disso. Não é bom, mas ele gosta. Fazer o quê? Então tem os protetores também, né? Olha, precisa abrir a cabeça, tá, minha gente? Porque senão nós vamos falar que a Gênesis é um livro muito difícil. Então, tudo que chega, vamos ver se está dentro da lógica e da justiça de Deus. Se não estiver, então você pode medir isso pelas leis que você conhece, lei da gravidade, né? Pode medir pela lei da física,
da química, da biologia. Você tem várias ferramentas, vários instrumentos de medições. Né? Aí vamos continuando, então, aqui. Se a religião sofre em qualquer parte dessas contradições, o dano não é o da ciência, que só pode fazer o que o seja, mas dos homens terem fundado prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida e de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pelo experimento. Eu fico pensando, sabe, ainda tem pessoas que gostam de falar mentiras. E eles falam mentira com uma facilidade impressionante. Mas é preciso saber que toda mentira tem perna curta, que daqui a pouco o sujeito é desmascarado. E não está importando com esse processo de social, né? de não ser respeitado. Porque o mentiroso não é respeitado na sociedade. Pelo contrário, ele é escrachado. Então é preciso tomar cuidado para a gente não sair pregando mentiras. Só porque eu acho que é isso, eu vou falar que é? Não, eu tenho que ter um embasamento. É isso que Kardec está colocando. Tudo tem que ter um embasamento. Né? Por quê? Se a religião ela sofre, né, essas datas, essas contradições, então o dano não é o da ciência, que só pode fazer o que seja. Mas dos homens terem fundamentado prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida e de morte, sob hipóteses suscetíveis de serem acometidas pelo experimento. Não, de serem desmentidas pelo experimento. Vamos observar isso. Vocês conhecem essas pessoas que fizeram, né, aquelas religiões de suicídio coletivo? Então, tinha gente que foi naquilo, né? Foi na onda. Então, você tem que ter bom senso. Eu vou precisar suicidar para mostrar alguma coisa para Deus? Então, minha gente, é muito sério. Religião é uma coisa muito interessante, necessária, mas a gente precisa saber o que nós estamos fazendo lá. Não é? O que nós estamos fazendo lá? Tem a Opus Dei, né? Aquela mortificação do corpo, como se eu bater no corpo, sangrar o corpo, eu estou libertando a alma. Que isso? Isso não existe. A modificação era do espírito, a modificação interna que nós temos que fazer. Né? E vamos ver aqui a continuação do raciocínio de Allan Kardec. Olha. Nós estamos agora no item 9, ainda, né? É coisas ao sacrifício dos quais é preciso se resignar bom grado ou mau grado, quando não pudesse fazer diferente. Quando o mundo marcha, a vontade de quaisquer uns, não podendo detê-lo, o mais sábio é de segui-lo e de se acomodar com o novo estado de coisas, do que se aferrar ao passado, que se degringola com risco de cair junto. Kardec ele estava fazendo esse comentário, acredito, porque na época de Kardec tinha religião arcaica, que não mudava, que não muda. Aquela coisa de séculos, né, fazendo a mesma coisa. E o espírito, ele muda, ele transforma. Então, se o espírito não consegue achar, né, uma lógica naquilo que ele está estudando, ele abandona. Foi o que aconteceu no século XIX. No século XVIII, XIX, começou a abandonar a religião, porque elas não mudaram, não evoluíram com o homem. Por isso que veio a doutrina espírita. E ela chegou a dizer um negócio seguinte: toda fé tem que ser raciocinada. Por que você acredita nisso? Por quê? Por causa disso, disso, disso. Então você raciocina a tua fé. E ela raciocinada fica fundamentada na verdade, que você buscou, que você instituiu para a sua continuidade naquela religião. Então, meu amigo, a gente tem que perceber que a história andou.
E que se a religião não andou junto com a história, ela não vai ser aceita. Porque as pessoas também andaram, as psiques aumentaram o potencial, aumentaram visualizações, aumentaram audições. Então, eu preciso entender. Essa escola que eu tenho hoje, Fundamental 1, 2, daqui a uns séculos vai ter que mudar. Não vai poder ser assim. Porque os espíritos que virão serão outros, com outra condição. Esse negócio de A, B, BA, essa coisa vai ter que mudar. Então, as escolas do futuro, eles terão que analisar que tipo de cliente, né, que eles terão lá na sala de aula. Senão, o cliente não vai querer ir. Então, você precisa analisar a tua forma de ver religião. Qual que é a sua forma? Você aceita ainda aquela coisa arcaica ou você está querendo uma coisa nova? Se você quiser uma coisa nova, eu te indico o Espiritismo. Porque ele vai te colocar face a face com a verdade evangélica, a verdade de Jesus. E aí você vai analisar, você vai refletir em cima, vai te colocar frente a frente com os movimentos que a vida propõe para a nossa evolução. Nós somos imortais, nós reencarnamos, nós temos a forma de comunicar uns com os outros mediunicamente, o universo é cheio de mundos de vida, é cheio de instâncias para crescimentos, não são mundos áridos, secos, que não têm vida, a gente que não consegue enxergar. O nosso nível de visão é muito baixo. Então eu olho e não vejo nada. Entende? Então eu não posso dizer que não tem porque eu não estou vendo. Na verdade, a ciência sabe que tem, né? Porque eles pegam frequências, eles sabem que tem. Mas não ficam falando isso. Então, meu amigo, qual é a sua busca? Qual é a sua necessidade? Analisa para você se estabelecer melhor no seu momento atual, no seu instante evolutivo, esse que você está vivendo agora. Né? No item 10, Kardec coloca assim: seria preciso, pelo respeito a textos olhados como sagrados, impor silêncio à ciência? Então, eu tenho um texto sagrado. Vamos colocar aqui. Ó. Eu estou nas minhas mãos um texto sagrado. Esse texto sagrado, mas que contrapõe um pouco o que a ciência está dizendo. Então, eu tenho que abandonar, né, a ciência, porque eu tenho um texto sagrado, que eu digo que é sagrado. Né? Como eu disse para vocês, esses textos estão cheios de metáforas. Cheio de metáforas. Eu vejo alguns deles aí, para a gente entender o que está escrito ali, você tem que ter muito conhecimento de simbologia, né? Senão você não vai entender. Então, vou impor silêncio à ciência? Definitivamente, acredito que não, que tenha sido essa aquilo que Kardec chega à conclusão. Ó. Ele vai dizer o seguinte: isto é coisa também impossível, como o de impedir a Terra de girar. As religiões, seja elas quais foram, jamais ganharam nada por sustentar erros manifestos. A missão da ciência é de descobrir as leis da natureza, ou como são essas leis, obras de Deus, elas não podem ser contrárias às religiões fundadas sobre a verdade. Ela cumpre a missão mesmo pela força das coisas e por uma consequência natural do desenvolvimento da inteligência humana, que também é uma obra divina e só avança com a permissão de Deus em virtude das leis progressivas que estabeleceu. Quando a gente faz um estudo sobre o homem, um estudo antropológico, nós ficamos encantados como é que o homem se fez homem. Né? Como é que ele se fez homem? Ele se fez pelas suas obras. E por que ele soube obrar? Porque chegou o momento em que ele deslocou da inconsciência para a consciência. E aí ele começou a pesquisar a natureza, ele estava inserido na natureza. Ele não conseguia ver, entender nada ali. Mas quando ele chega no homem, ele olha para a natureza e começa a pesquisar a natureza. Então, a natureza foi seu primeiro laboratório. Aliás, para todos nós, ele é um laboratório. Então, o homem precisou da natureza para deslocar do animal e chegar ao homem. E aí, aquele instante dele com a natureza representa para ele um instante dele com o sagrado. E a natureza é sagrada, gente.
Não tenho a menor dúvida disso. A natureza cumpre seriamente e fielmente as leis de Deus. Então, isso dá-se o nome de sagrado. Estou dentro do contexto divino. Então, o homem sai desse sagrado e vai agora entender o sagrado. Então, essas religiões que lhe foram dadas no início estão cheias do sagrado. Então, ele vai usar, sim, essa religião para ele crescer. Depois, mais à frente, ele vai estudar cientificamente. Então, por exemplo, eu vi lá na natureza, durante a minha parte de animal, depois de homem, eu vi que a flor desabrocha. Eu vi a flor nascendo, desabrochando. Agora, na ciência, eu vou estudar por que ela desabrocha. Então, o porquê disso? O porquê que dá mamão no mamoeiro e não dá mamão no figueira? Por quê? Então, esse é o processo. A ciência vai me ensinar a entender aquilo com a qual eu convivi até aqui. Só que agora eu vou entender. É isso. Não tem dúvida. Então, a ciência ela está expandindo a religião em mim, se eu ver por esse ângulo. Agora, se eu ficar com aquelas beatitudes, né? Que fulano falou, que o seu sacerdote falou, que o pastor falou, que o monge falou, que não sei quem falou, eu tenho que analisar o que ele falou. Eu tenho que analisar. É isso que Kardec está colocando. Vamos fazer análises para ver o que é verdade e o que é mentira, o que está dentro da lei natural. Entenderam, gente? Que não é tão difícil assim. Então, olha, isso é uma coisa também possível, como de impedir a Terra de girar. Então, a ciência estuda a Terra girando, né? As religiões, seja elas quais foram, jamais ganharam nada por sustentar erros manifestos. Então, quando a religião sustenta um erro, que é claro que ele está errado, né? Como a Igreja Católica sustentou que o Sol girava em torno da Terra, e o Galileu quase foi morto por causa disso, porque ele contestou isso. Então, você vê, isso é uma coisa tacanha, isso não existe. A gente tem que entender isso. Então, se na religião que eu estou tem uma coisa lá meio estranha, meio fora do eixo, eu tenho que entender. Senão não vai valer a pena. Eu posso adorar e ir naquele templo, mas aquilo eu vou deixar de lado, aquilo eu não vou aceitar. Às vezes, gente, eu leio livros que eu amo o autor ou autora, mas tem coisas deles que eu descarto. Ah, isso aqui não. Isso aqui não passa. Isso é coisa sua. Desculpa. Então, a gente tem que estar pronto para entender o que de fato é e o que não é, dentro desses contextos todos, né? Bom, lançar anátemas, ou seja, falar mal, né, ao progresso como atentatórios à religião, é, pois, ir contra a vontade de Deus, é penosamente inútil, porque todos os anátemas do mundo não impedirão a ciência de marchar e a verdade de se fazer presente. Se a religião recusa marchar com a ciência marcha toda só. Porque a ciência ela vai trazendo os adeptos para ela. Né? Então, você e eu, que moramos numa época em que a tecnologia está bem avançada, você vai contra a inteligência artificial? Nunca você vai fazer uma coisa dessa. Porque ela está aí. O que você vai saber, procurar saber, é como trabalhar com isso. Aí é outra história, né? Mas deter um progresso, nunca. Tá? Por exemplo, quando os cientistas quiseram deter a física quântica, eles foram gradativamente rendendo a física quântica. Não tinha como não aceitar. Eu vi muita gente ironizando física quântica aqui no Brasil. Muitos jornalistas ironizando a física quântica, jornalista de nome, ironizando a física quântica com Amit Goswami quando ele esteve aqui. Goswami ficou e eles passaram. Né? Então, eu preciso tomar cuidado. A gente tem que entender que a ciência ela está na pesquisa, ela está em busca da verdade. Se ela também lançar alguma coisa meio estranha, ou ela não quer dizer a verdade, ou ela não sabe da verdade. Então, você vai pela lógica, sempre isso, lógica e justiça. Né? Kardec foi essa criatura, né? Sempre buscou isso. Né? Item 11, né? As religiões estacionárias podem somente temer as descobertas das ciências
Essas descobertas só serão funestas as que se deixarem distanciar pelas ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas fazem, em geral, uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreendem que assimilá-la à leis de natureza revelada pela ciência é glorificar a Deus por as suas obras. Mas, em sua cegueira, elas preferem prestar homenagem ao espírito do mal. Uma religião que não esteja, de alguma forma, em contradição com as leis da natureza não teria nada que temer com o progresso e ele seria invulnerável. Tem pessoas até hoje, minha gente, nós estamos no século XXI, né, que fala que o espiritismo é obra do demônio. Essas pessoas não conhecem o espiritismo, não estudam o espiritismo, porque se estudasse, não falariam uma bobagem desse porte. E essas pessoas nem sabem o que significa a palavra demônio. Demônio significa mensageiro, é uma palavra grega. Não, é obra do Satanás. Satanás significa inimigo. Quando que o espiritismo é inimigo das pessoas? Só que eles confundem espiritismo, doutrina, como nós estudamos aqui, com manifestações mediúnicas que existem em todos os lugares, inclusive no espiritismo. Só que o espiritismo trabalha a forma de melhor comunicação mediúnica. Agora, estabelecer lá uma casa que tem manifestações mediúnicas e dizer que aquilo é espírita, eu tenho que ter noção do que eu estou falando, do que eu estou vendo. Espiritismo não faz mal para ninguém, só o bem. Então, se a pessoa vai numa casa aí que se diz espírita, que está fazendo mal, que aceita fazer o mal para os outros, ou tentar, né, fazer o mal, isso não é espírita não, tá? Então você não pode falar que é espiritismo. Você tem que estudar espiritismo. Meu amigo, minha amiga, eu estudo espiritismo há 5 décadas. Eu jamais falaria uma bobagem deste porte. Então tome cuidado. Porque você pode ser desmascarado ou desmascarada numa hora dessa. Sabe? Então você fala para umas ovelhas que não estudam. Então você fala o que quiser. Nós aqui do Espiritismo, nós colocamos abertamente. Isso que eu estou falando agora, isso vai para o YouTube, né? Isso vai ficar aí para todo mundo ouvir. Eu não tenho receio disso. Porque eu estou falando a verdade. Não estou contrapondo nada a ninguém. Só estou colocando a verdade. Então eu preciso estudar o livro dos médiuns, quando o caso é comunicação mediúnica. Preciso estudar o livro dos Espíritos, quando o caso é a fundamentação doutrinária do Espiritismo. Aí sim, aí você vai estudar, aí nós vamos conversar. Certo? Cuidado com isso, sabe? Allan Kardec vai dizer isso. Olha, se a tua religião é estacionária ou ela pretende denegrir outra religião, não vale a pena. Ela não está respeitando a religião do outro. Né? Se a tua religião não aceita que a ciência pesquise a natureza, também não vale a pena. Porque a ciência só está buscando entender aquilo que está aos nossos olhos. Né? Então, quando a ciência começa a dizer coisas da astronomia que a gente não tem chegado, nem mesmo a ciência tem tanto, né? Ela só vê pontos, mas ela não sabe ligar os pontos. Sabe aquele jogo de ligar ponto? Ela vê os pontos, mas ligar ela não sabe. Ainda não é o momento para isso. Um dia vai saber. E vai entender que toda a galáxia é uma cidade sideral. Liga-se os pontos para uma cidade. Mas isso é para frente, não é por agora. Né? Então, se a gente estuda a natureza cientificamente, Kardec diz, estamos glorificando a Deus pelas suas obras. Né? Então, veja como é importante. Você que é estudante, você que é professor, professora, que está estudando, né, que está lá nas faculdades ou nos preparatórios, entenda isso. Então, quando o professor ou a professora lança lá uma matéria de botânica, por exemplo, uma matéria de biologia, zoologia, ou se física, química, você está trabalhando o que foi criado por Deus. Você está estudando isso. Você não pode mudar isso, tirar isso de Deus, definitivamente.
Porque toda essa maravilha que você está estudando aí na faculdade só existe porque alguém criou. E quem criou foi Deus. Tá. Item 12. A Gênese compreende duas partes: a história da formação do mundo material e a da humanidade considerada em seu duplo princípio corporal e espiritual. A ciência está limitada à pesquisa das leis que regem a matéria. No homem mesmo, ela estuda o autório carnal. Sob essa referência, ela chegou a dar conta com uma precisão inconteste das principais partes do mecanismo do universo e do organismo humano. Sobre este ponto capital, pôde então completar a ciência de Moisés e ratificar as partes defeituosas. Então Kardec coloca, olha, na verdade a ciência estuda a parte material, tanto da natureza como do corpo humano. Ela estuda isso. E a faz com grandeza. Né? Agora, a parte espiritual, que move tudo, ela não estuda. Ela ainda não aceita como estudo. Então, isso aí nós estamos aprendendo aqui no Espiritismo, aprendendo no Evangelho, aprendendo com ciências, né? Que não são ciências ditas aí oficiais, chamadas de ciências ocultas, que a gente aprende muita coisa. Mas um dia a ciência, essa oficial, vai também trabalhar o ser humano. Aliás, é claro que tem estudiosos lá da ciência oficial que não tiveram receio de falar, igual o professor José Banksheim, lá da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, da Carolina do Norte, ele falou com tranquilidade da parapsicologia, né? Parapsicologia é alguma coisa paralelo à psicologia. Então, isso um dia vai vir à tona, né? Aliás, a psique já é estudada bem mesmo, profundamente, pelos psicólogos, pelos psiquiatras. Então, um dia nós vamos ter, a ciência vai complementar os seus estudos, também trabalhando o espírito que move toda a matéria. Se é um espírito, a matéria é inerte. Ou ela nem existe. Então, um dia a ciência vai chegar também a esse conhecimento, né? Não vai demorar muito. Ainda no item 12, mas a história do homem é considerado como ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de ideias que não é o domínio da ciência propriamente dita. E eis aí, por este motivo, não fez objeto de suas investigações. A filosofia, que tem mais particularmente este gênero de estudo em suas atribuições, só formulou sobre este ponto sistemas contraditórios, desde a espiritualidade pura até a negativa do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases, além das ideias pessoais dos seus autores. Ela deixou, pois, a questão indecisa por falta de um controle suficiente. Então, Kardec coloca a filosofia, ela busca estudar o homem. Sim, sim. Mas até ela tem contradições nesse estudo. Às vezes nega a alma, às vezes nega até a existência de Deus. Porque você tem filósofos materialistas, você tem filósofos ecléticos, né? Tanto faz uma coisa quanto a outra. Então nós estamos, gente, num caminho, nós estamos no início deste caminho. Nós agradecemos aos gregos que pegaram suas informações da Suméria e do Egito. A gente agradece a eles pelos esforços que eles fizeram, enaltece Sócrates, agradece Platão, Aristóteles, mas aqueles que seguiram, né, tiveram seus enganos, mesmo eles tiveram seus enganos, o Platão e o Aristóteles. Sócrates eu não digo, mas até eles tiveram seus enganos. Então nós estamos no início de jornada. Há pouco tempo a gente era primitivo, gente. Nós não podemos querer agora, que passaram alguns milênios, que a gente já tem um raciocínio mais ou menos contínuo, né? Que a gente já está definindo tudo. Não, nós estamos começando a entender. O livro A Gênese, do Allan Kardec, é esse livro que vai nos informando isso. Nós estamos começando. Então, esses filósofos que a gente colocou aqui a imagem deles, está vendo? Eles também estão refletindo. Eles sabem alguma coisa. Um aqui já está até com um notebook
Eles sabem alguma coisa, mas ainda têm dificuldades de falar toda a verdade. Por quê? Porque somos singulares com Deus. Então você não tem uma verdade única, você tem verdades diversificadas dentro de uma estrutura de unicidade. Até chegar nesse entendimento, nós vamos demorar um pouquinho. Né? No item 13, né? Quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Então, essa questão, entretanto, é para o homem a mais importante, porque o problema do seu passado e do seu futuro, a do mundo material, só lhe toca indiretamente. O que ele importa saber, antes de tudo, é de onde veio, para onde vai, se já viveu e se viverá ainda, e que sorte lhe esteja reservado. Então, os homens que pesquisam, aqueles homens que perguntam, né, aqueles que interrogam, eles estão querendo saber isso aí. A maioria não, gente, a maioria é o seguinte, é comer, dormir, né? Namorar, beber, só isso que eles querem. Trabalhar porque é obrigado a trabalhar, senão não come, nem bebe. A maioria não quer saber de nada. Agora, quando a pessoa para e pergunta, né? Quem sou eu? De onde vim, para onde vou? Ele está mudando o seu pensamento, está mudando as suas estruturas, né? E Kardec, então, vai ainda completar. Ó. Sobre todas essas questões, a ciência muda. A filosofia só dá opiniões que se concluem no senso diametralmente opostas, mas, ao menos, ela permite discutir, o que faz com que muitas pessoas se enfileirem ao lado da preferência em lugar da religião, que não discute nada. Então, o que as religiões teriam que fazer? Chamar os seus adeptos para esse estudo, né? Assim como o Espiritismo faz. O centro espírita tem que ser esse centro de discussões, essa tribuna livre para se tirar dúvidas. E não também aquela coisa dogmática. Né? Não gosto muito de centro espírita que fica aquela coisa meio dogmática. Não. O estudo espírita é livre, gente. Alguém pode contestar, sim. Isso é importante. Então, a pessoa que está dirigindo o estudo, ele tem que ter respostas. Né? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar para mim, eu não acredito nisso. Eu não acredito em reencarnação, eu não acredito em mortalidade. E você vai conversando, você não pode mudar a cabeça da pessoa, ela que tem que mudar. Mas você dá elementos para que ela possa refletir. Agora, a religião que chega lá e fala, é assim, pronto, acabou, isso afasta o seu adepto. Principalmente se ele está nessa questão aí. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Se ele estiver nessa fase, a religião, para ele, tem que ser alguma coisa que complemente, né? E não que ponha mais dúvidas ou que imponha a ele uma posição que ele já não quer mais. Né? No item 14, né? Todas as religiões estão de acordo com o princípio da existência da alma, sem, todavia, o demonstrar. Mas elas não acordam nem sobre sua origem, nem sobre seu passado, nem sobre seu porvir, o que é essencial, sobre as condições das quais depende seu dano futuro. Elas fazem, na maior parte de seu porvir, um quadro imposto à crença de seus adeptos que só pode ser aceito pela fé cega. Mas não pode suportar um exame sério. Isso é complexo demais. Sabe? Se eu não posso confrontar cientificamente aquilo que me é passado, então não vale a pena. Por que eu saí do seminário? Porque eu perguntei para o padre, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É isso mesmo. Mas quando ele veio aqui, quem tomou conta do resto? Isso aqui é um mundo, um grãozinho de areia, se for. Quem ficou tomando conta do resto? Então é uma coisa, um contrassenso. Se os três vêm para a Terra, fica aqui 33 anos ou mais, e quem fica tomando conta do sistema todo? Aí mandou eu dormir. Aí eu arrumei a mala e fui embora para casa. Então nós temos que pensar nisso. Eu tenho que ter essa capacidade de raciocinar. Não é imposto, né? Então preciso tomar cuidado, porque tem muita gente que acomoda com as imposições da própria religião que ele frequenta. E fica ali, aceitando aquilo tudo. Eu tinha uma pessoa
que ela não podia nem me ver. Se ela me visse, ela corria, porque eu sou espírita. E o pastor dela lá falou que o espírito é o demônio em pessoa. Então, se ela me visse, ela corria. Uma mulher já, não é menina, não, é mulher. Você vê que coisa absurda que é um negócio desse. Como é que um sujeito pode colocar isso na cabeça do outro? Né? Claro que ele vai ter que dar conta disso um dia. Então, vamos continuar lendo aqui, né? Elas fazem a maior parte do seu porvir um quadro imposto à crença de seus adeptos, que só pode ser aceito pela fé cega, mas não pode suportar um exame sério. O destino que fazem da alma, estando ligado a seus dogmas, às ideias de que se fazia do mundo material e do mecanismo do universo nos tempos primitivos, é inconciliável com o estado de conhecimento atual. Só podendo, pois, perder com o exame e a discussão, elas acham mais simples proscrever um e outro logo, tudo para lá. Vamos embora. Isso não está me agradando? Agora eu te pergunto, se você já esteve assistindo o estudo espírita, e você agora não está lá mais, o que aconteceu? A tua dúvida você levou para alguém de direito? Ou você simplesmente não quis? Achou que aquilo era viagem, né? Muita coisa de ser viagem. Aí, às vezes é uma viagem mesmo. Uma viagem a um porvir glorioso do Espírito. Sabe, meu irmão, minha irmã, olha, nós estamos num projeto de divinização da humanidade, pela moralização da mesma. O Senhor Jesus está trabalhando isso na humanidade hoje. Façamos parte disso. É o que eu digo para você. Não importa a religião que você esteja. O que importa é como você busca a verdade dentro daquilo que é passado para você. Se não está dentro da lógica e da justiça, aí você pode contestar, você pode mudar de religião, né? Mas é isso. No item 15, né, dessas divergências tocantes ao porvir do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. E não podia ser de outro modo. Cada religião pretendendo somente possuir toda a verdade, uma se dizendo da determinada facção e a outra de outra, sem dar a asserções de provas suficientes para reunir a maioria da indecisão, o homem curva-se sobre o presente. Entretanto, a incredulidade deixa um vazio penoso. O homem encara com ansiedade o desconhecido, onde ele deva cedo ou tarde estar fatalmente. A ideia de um nada o gela. Sua consciência o diz que para lá do presente existe para ele coisa. Mas o que? Sua razão desdobrada não lhe permite mais aceitar as histórias com as quais embalou sua infância, de tomar a alegoria pela realidade. Qual é o senso dessa alegoria? Então, às vezes a gente fica sabendo de espíritos que foram de determinadas religiões que negaram a continuidade da vida, ou que não explicaram, ou que disseram que não tem, que você já vai direto para o céu, né? Que você vai ser escolhido de Deus. Então essas pessoas desencarnam, minha gente. Olha, elas têm surpresas assim absurdas. Elas sofrem muito, porque não foram orientadas. Toda hora desencarna, gente. Toda hora, né? Todo minuto, todo segundo. Como é que essas pessoas estão indo para o mundo espiritual? De onde elas vieram, né? Então é preciso saber isso aí. Porque esse é ponto crucial. Eu vou para onde? Então o Espiritismo me ensina que eu é que vou montar o lugar que eu vou, pelas minhas ações. Eu tenho frequências mentais, frequências no meu corpo todo. Então eu vou buscar frequências condizentes. Se a minha frequência ainda é da ironia, da brincadeira, do roubo, do assassinato, da corrupção, eu vou buscar essas pessoas. Se a minha frequência é outra, estou em busca do certo, estou em busca de Deus, eu vou buscar essas pessoas. Então, nós escolhemos o lugar que nós vamos depois do desencarne. Isso não é passado. Então, engana a pessoa que vai direto para o céu. Que céu é este, meu Deus? Se eu vou para o céu, meu filho ou minha filha, que não tem um comportamento adequado, vai para o inferno, eu vou ficar feliz no céu? Então, essas coisas têm que ser colocadas em pauta para nossos pensamentos.
Entenderam? Então, vamos pensar sério nisso. Vamos amadurecer o nosso entendimento para que a gente possa buscar informações mais precisas. Dessas divergências tocantes ao porvir do nasceram a dúvida e a incredulidade. E não podia ser de outro modo. Cada religião pretendendo somente possuir toda a verdade, uma se dizendo de determinada facção e outra de outra, sem dar as suas asserções de prova suficiente para reunir a maioria. Na indecisão, o homem curva-se sobre o presente. Entretanto, a incredulidade deixa um vazio penoso. O homem encara com ansiedade o desconhecido, onde ele deva cedo ou tarde entrar fatalmente. A ideia de um nada o gela. Sua consciência diz que para lá do presente existe ele alguma coisa, mas o que é essa coisa, né? A sua razão desdobrada não lhe permite mais aceitar as histórias com as quais embalou sua infância, de tomar a alegoria pela realidade. Qual é o senso dessa alegoria? Nós repetimos o slide para vocês entenderem melhor. Então, você não tem as suas dúvidas. Se você acha que vai morrer, vai acabar, meu irmão, eu vou te contrariar, não tem isso. O sol morre de tardezinha e nasce no outro dia. A lua tem 4 ciclos. Tem 4 fases, né, no seu ciclo. A natureza tem seus ciclos. Né? O fruto, ele amadurece na hora certa. Então, tudo renasce. E só você que não. Essa turma que eu te falei não pensa. Não, eles não têm pensamento. Você tem. Então, você acha que a gente evolui para chegar no pensamento e acabar? Não, isso é brincadeira de criança. Então, não existe nada depois da morte. Existe algum lugar que eu vou estar para continuar meu aprendizado. Agora, eu preciso preparar esse lugar. Tá? É isso que nós temos que perceber. No item 16, né, Kardec vai colocar o seguinte: ó, se a questão do homem espiritual permaneceu até os nossos dias no estado teórico, é que lhe faltou meio de observação direta que se teve para constatar o estado do mundo material e o campo permaneceu aberto às concepções do espírito humano. Tanto que o homem não conheceu as leis que regem a matéria e que não pôde aplicar no método experimental, errou de sistema em sistema no tocante ao mecanismo do universo, a formação da Terra. Então, tem sido na ordem moral, como na ordem física, para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis do princípio espiritual. Este conhecimento estava reservado à nossa época, como das leis da matéria, foi uma obra dos últimos séculos. Vocês observam que nem as leis da matéria os homens sabem direito? Né? Se você vai para o colégio, vai estudar isso lá, você faz superficialmente, só para passar de ano. Claro que tem aqueles que se identificam, né? São as pessoas que têm mais vontade de aprender aquilo. Então, se até a lei da matéria, que é palpável, a gente deixa, não busca, imagina as leis do espírito, que você tem que fazer introspecções maiores, filosofar mais, né? Fazer comparações de nível não material. Então, nós estamos nesse processo de crescimento, sabe, amigos e amigas, e temos que aproveitar. Temos que dar conta desse processo para o nosso benefício. No item 17, até o presente, o estudo do princípio espiritual contido na metafísica tinha sido puramente especulativo e teórico. No espiritismo é todo experimental, com a ajuda da faculdade medianímica. Mais desenvolvidos aos nossos dias e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem se encontrou na posse de um novo instrumento de observação. Então, a metafísica, ela estudava assim, uma ideia, né? A metafísica bem antiga, é lá dos gregos, né? Então, ela estudava uma ideia. O espiritismo não. Ele mostra essa ideia agora pelas comunicações mediúnicas que os espíritos dão. Se você ler o livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, você vai ver que ali tem comunicações de espíritos de variadas formas de vida aqui na Terra. Então, eles contam o que aconteceu com ele lá no mundo espiritual. Tem uma rainha que achava que tudo girava em torno dela, chegou lá, ela viu que não era. Aqueles mais simples, né, tiveram surpresas super agradáveis.
Então é tudo muito lógico. Então o Espiritismo pega aquele princípio da metafísica e coloca ciência naquilo. Então, assim que nós temos que pensar, estudar a ciência espírita, que você vai cada vez mais crescer nos entendimentos. Não tem nada demais. É só você entender que a alma foi criada por Deus e está num processo contínuo de aprendizagem e de evolução. Né? É isso que nós vamos aprender no Espiritismo. Tá? Ainda no item 17, a mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio tem sido para o mundo sideral e o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. Ela permitiu explorar e estudar, por assim dizer, divisão, suas relações com o mundo corporal, isolar no homem vivente o ser inteligente e o ser material e de vê-lo agir separadamente. Uma vez em relação com os habitantes deste mundo, pôde-se seguir a alma na sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações, pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis o que faltava aos precedentes comentaristas da Gênese para compreendê-la e ratificar os seus erros. Está vendo a contribuição do Espiritismo? Então, nós vamos agora pegar, por exemplo, o livro Gênesis da Bíblia, e vamos ler aqui, mas com uma outra ideia, com uma outra visão. Vamos pegar os postulados da ciência, essa ciência oficial, e vamos trabalhar à luz do Espiritismo. Você vai pegar uma filosofia e trabalha à luz do Espiritismo. No seguinte quesito, né, de que a alma é a que dirige tudo. Tudo é feito para a alma. Tudo é para a alma se movimentar sempre no seu contexto de evolução. Por quê? Ela vive com Deus, que criou tudo. Então a alma é o centro. O mundo todo existe para os habitantes dele. Senão não teria razão de existir. E quem são os habitantes? Essas almas, esses espíritos em processo evolutivo, ampliando o seu potencial a cada geração. Então é isso que o Espiritismo nos ensina. Nada demais. É um contexto interessante que nós precisamos estudar. Agora, eu digo para você, precisa estudar. Né? Nós temos obras fundamentais, a codificação, que Allan Kardec deixou para nós, temos obras subsidiárias, que o Chico Xavier psicografou, e outros médios, então é preciso partir para isso, para a gente ter uma ideia mais profunda e mais acurada do que seja o Espiritismo. Né? Aí no item 18, Kardec vai colocar: o mundo espiritual e o mundo material, estando em contato incessante, são solidários um com o outro. Todos os dois têm a sua parte na ação, a parte de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, que é o mundo material, será também possível constituir uma Gênese completa, tanto quanto a de um escultor dá vida a uma estátua. Atualmente, apenas, se bem que nem a ciência material nem a ciência espiritual tenham dado a sua última palavra, o homem possui os dois elementos próprios para lançar a luz sobre este imenso problema. Era preciso, com toda a necessidade, essas duas chaves para encontrar uma solução mesmo aproximativa. Quanto à solução definitiva, não será talvez dado ao homem de encontrar na Terra, porque são coisas secretas de Deus. Esse secreto de Deus vai sendo observado e apreendido à medida que nós vamos experienciando a vida. Então, agora eu tenho uma maneira diferente de viver. Então, eu sei que eu estou num projeto de evolução, que eu estou guarnecido pelas leis que Deus criou para que eu possa progredir, mas eu tenho que participar desse movimento da vida, aprendendo, estudando, contextualizando em mim o que de fato existe. É isso que o Kardec está colocando. Então, faça isso você. Tudo que você for fazer, por que você está fazendo daquele jeito? Por que lá na empresa que você trabalha, ou na instituição que você presta seus serviços, por que tem que ser daquele jeito? Que às vezes você pode contribuir para mudar, para melhor. Né? Então, o que Kardec está colocando? A alma é importante nesse contexto, mas ela é importante para ela. Ela não tem que sobrepujar-se a ninguém, a não ser que o que ela já sabe é superior ao que os outros sabem. Aí ela vai
colocar como explicação, não como uma superposição de valores onde ela se sente egoísta, orgulhosa, nada disso. Nós somos ainda muito pequenos para nos sentirmos superiores a alguém, né? Então, meu amigo, estamos terminando aí o nosso estudo de hoje, né? Continuaremos no próximo estudo, o de número 14, que vamos entrar no capítulo 5, Sistemas dos Mundos Antigos e Modernos. Vai começar o nosso próximo estudo. Faça a sua revisão, né? Nós estudamos o capítulo 4, itens 9 a 18. Eu espero sinceramente que você esteja feliz com este estudo que nós estamos fazendo aqui. É claro, né, minha gente, que você tem que participar também. Você tem que se interessar também. Estudando aí, né, a Gênese, sabe, se inteirando de tudo isso. Porque senão vai ficar mais um vídeo que você viu. Então pega a Gênese, pega esse capítulo 4, né, nesses itens aí de 9 a 18, vê se você consegue tirar, subtrair mais coisas, é aí que é tão importante. Muito obrigado, tá, pela sua presença aqui, e vamos continuando com o nosso estudo da Gênese. Muito, muito obrigado, tá? Até o nosso próximo instante.